A paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos falar hoje um pouco sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Um pouco mais na parte prática, né, do que se acontece. A gente ouve muito falar, muitas leituras sobre a vinda do Espírito Santo, né, sobre a vinda do Paráclito, quando se aproxima Pentecostes, né, a gente vê muitas leituras na Santa Missa falando sobre a vinda do Espírito Santo. Como todos já devem saber, já é dito desde muito antes essa promessa de temos essa efusão do Espírito Santo, né? Joel profetiza que filhos e filhas profetizarão, jovens terão sonhos, terão visões, né? Enfim, ali já é uma promessa de Deus, né? Na profecia de Joel, que cada filho será derramado pelo Espírito Santo, né? Será cheio do Espírito Santo. É algo que se concretiza lá em Pentecostes, onde vemos os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos todos reunidos, ali também a Virgem Maria estava presente. E de repente o Espírito Santo vem como forma de línguas de fogo, repousa sobre cada um deles. Começam a falar línguas estranhas, línguas desconhecidas. E realmente eles ficam cheios do Espírito Santo, impulsionados, partindo para o novo mar, né? E São Pedro, nosso primeiro Papa, vai à frente desse povo e sai e começa a pregar. São convertidas, se eu não me engano, 3.000 pessoas ali naquela pregação de Pedro, depois do grande Pentecostes, da grande vinda do Espírito Santo. Mas enfim, ao contrário do que muita gente pensa, do que muita gente acha, essa vinda do Espírito Santo não aconteceu só há quase 2.000 anos atrás, como muita gente pensa. Ela acontece a cada dia, todo dia ela acontece, basta que nós queiramos isso. Se nós pedirmos a Deus, nós pedimos, manda Senhor teu Espírito Santo, Ele virá e nos atenderá, porque Jesus diz, pedis, vos sereis atendidos, né? Que até tem a passagem que ele fala que quanto mais vós, né, tereis o Espírito Santo, Deus dará a vós o Espírito Santo. E aí muitas vezes a gente não quer, ou a gente quer pela metade, a gente quer superficialmente, a gente ainda não tem esse entendimento completo do que é o Espírito Santo de Deus. Assim, a gente quando chega a época de Pentecostes, a gente se depara muito com pessoas ligadas à renovação carismática ou movimentos nascidos da mesma que clamam muito e às vezes as pessoas ficam muito confusas com o que acontece ali naqueles momentos. Pessoas orando em línguas, pessoas repousando, pessoas falando em nome de Deus, profecias, e muita gente acha estranho porque a gente só vê na Bíblia, né? Só vê aquilo muitas vezes na Bíblia e não acha que aquilo não condiz com nossos dias. Como eu ouvi uma vez, um rapaz comentou no meu blog, dizendo que as curas, as libertações, a oração em línguas, essas coisas todas eram só para aquele tempo de Jesus, para que as pessoas crescem e se convertessem. Mas o que acontece é que se aquilo era necessário naquele tempo, se faz necessário hoje também. Por quê? Porque hoje mais do que nunca está precisando de conversões. Hoje está muito fácil as pessoas saírem da igreja. Hoje está muito fácil as pessoas estarem na igreja cometendo pecado, cometendo delitos. Hoje está muito fácil as pessoas viverem superficialmente sem acreditar em Deus. Está comungando sem acreditar que aquilo dali é realmente a carne e o sangue de Jesus Cristo. Então, por isso, Deus cria a renovação carismática católica, tanto que você foi o fundador da renovação carismática, não tem o fundador, é o próprio Espírito Santo. Você pode ver isso no Apocalipse 3:22, onde na mensagem lá, Odisseia, Jesus vai dizer, quem tiver ouvidos, escutai o que o Espírito diz às igrejas. E realmente é nesse nosso tempo onde surge a renovação carismática católica, em meados dos anos 60, se eu não me engano, posso estar enganado, e meio que se tornou uma grande força da igreja, tornando meio de grandes conversões, pessoas curadas, libertas, cheias do Espírito Santo. Mas como Jesus disse a Santa Faustina, na revelação da Divina Misericórdia, né, do texto da Misericórdia, Jesus diz, mais do que as curas e as libertações que acontecerão por causa desse texto, mais importantes serão as conversões. E é isso que acontece hoje em dia na nossa igreja, mais do que as curas que acontecem, mais do que as libertações, mais do que toda essa efusão maior ainda, que acontece com o Espírito Santo em cada pessoa, maior são as conversões. É muito bonito uma pessoa dizer que pela ação do Espírito Santo ela foi curada, mas mais do que tudo ela acreditou no poder de Deus e hoje
se converteu, hoje aceita a vontade de Deus, hoje está dentro da igreja católica. É muito bonito de ver isso. É isso realmente que a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é só orar em línguas, não é só repousar, não é só interceder, mas é sim se converter. E antes que você queira a conversão do outro, que você tem que querer a sua própria conversão, que você tem que ser o exemplo para o outro. E assim falando mais especificamente sobre o que acontece nessas épocas, como Pentecostes, você chegar, você não ter o conhecimento, você vê aquela pessoa orando em línguas, não acha que ela está fazendo na cabeça dela. Existem pessoas que não têm entendimento, que às vezes faça mesmo, mas aquilo dali é um dom de Deus, é algo que vem de Deus, é simples. Aquilo dali é um dom que eu acho que todas as pessoas têm, no fundo tem, só não querem usar. Deus dá os dons para todo mundo, basta que queiram. Ali é uma oração, o Espírito Santo ora em você, o Espírito Santo fala em você, ele é você e Deus diretamente, você está em completa sintonia com Deus, o Espírito Santo. Se você não tiver o dom do discernimento, você nem mesmo entende, mas você se auto-edifica, como diz São Paulo. Mas deve-se ter um discernimento maior sobre isso, né? Porque as pessoas se alienam nisso e tem gente que só quer orar em línguas e as outras orações, né? E tem gente que tem um dom de orar em línguas e depois não ora em língua, né? Depois perde o dom. Mas para que você queria o dom de orar em línguas se você não orava em línguas, né? Deve-se prestar muita atenção, por exemplo, o repouso no Espírito Santo. É algo que talvez seja um dos maiores debates, né? Que as pessoas até dizem para não praticar muito, mas não vai dar nossa vontade quando você repousa, né? Às vezes a pessoa não tem ninguém intercedendo ali, a pessoa cai no chão, repousa. Muitas vezes que a gente esquece, a pessoa para repousar não precisa cair no chão, existem pessoas que repousam em pé mesmo ali. O repouso nada mais é do que as suas forças físicas que se esgotam um pouco, você fica ali e Deus assume ali. Deus ali naquele momento que você cai, mesmo sem cair, que Deus está contigo, você sente uma paz interior muito grande. Você está em completa sintonia com Deus, e ali é onde vai acontecer muitas curas, muitas libertações. Muitas vezes a gente tem o mal de achar que a pessoa repousou porque ela está fraca ou porque ela tem problemas espirituais, assim, muito de quem não convive muito com isso, né? Conheço muita gente na igreja que quando cai, assim, fala aí, olá, o mal, ou fala assim, tal missa é muito forte, tal grupo de oração muito forte, se a pessoa for fraca ela cai. Não é porque ela é fraca que ela vai cair, é porque ela está precisando de um encontro pessoal com Deus. Ela está precisando desse momento só ela e Deus, porque quando você repousa, você está completamente ali com Deus, você esquece do seu mundo ao redor, você só enxerga Deus, assim, o seu espírito e sua plenitude. E isso vai acontecer muito, assim, eu falo muito assim, até para quando chegar a época de Pentecostes, as pessoas não se assustarem e não falarem mal daquilo que não sabem, né? Eu sei que isso que eu estou falando é muito pouco para uma compreensão maior, mas serve um pouco de base para o início, assim, para as pessoas não se perderem. Assim como o dom de profecia, Deus fala, gente, hoje em dia pra gente, Deus fala muito. Todos nós somos capazes de ouvir a voz de Deus quando queremos, basta nós discernirmos. Aí basta também a gente pedir o dom do discernimento para Deus também, para a gente não confundir a voz de Deus com a voz do mundo. Porque isso que Jesus falou no Apocalipse é a pura verdade. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje em dia a gente não quer ouvir o Espírito Santo. Se alguém ouve o Espírito Santo, tem esse dom, pede, clama, se a gente for proclamar em nome de Jesus Cristo aquilo, tem gente que vai achar que é coisa do demônio, porque isso só acontecia nos tempos antigos, e porque não sei o que, e porque não sei o que. Sempre vai ter alguém para te criticar, mas não temas. Se Deus te manda fazer alguma coisa, levanta-te e faça, porque é o Senhor quem te diz, é o Senhor quem te manda, é o Senhor teu Deus que está ali. Essa questão de profecia, de falar, eu posso falar com uma certa autoridade com isso, não porque eu seja o profeta que eu vou falar, mas quando pessoas rezavam por mim e me proclamavam aquilo que Deus estava falando para elas em relação a mim, teve uma vez que foi muito forte para mim, que Deus dizia que estaria me dando um amor muito grande pela Eucaristia, um amor muito grande pela confissão, um amor muito grande por estar na presença dele em adoração, em oração. E eu sinceramente eu acho que o demônio não iria falar isso, né? Acho que o demônio
iria dizer totalmente ao contrário, ia mandar eu me afastar da Eucaristia, ia mandar eu me afastar da confissão, né? A gente tem que ter um discernimento, porque o demônio não vai querer que você se salve, nenhum espírito maligno não vai querer que você se salve. Então a gente tem que parar com essa picuinha de dentro da igreja, de pessoas de extremo tradicionalismo que esquecem de pedir o Espírito Santo, contra as pessoas carismáticas, mas também eu confesso, tem muito carismático que é alienado. Pede o Espírito Santo e faz um monte de bobeira porque não tem um discernimento. Pede as coisas ao Espírito Santo, mas não tem o conhecimento da palavra, não tem o conhecimento da doutrina. Aí Deus mostra, Deus fala alguma coisa, mas ele, por essa falta de conhecimento, acaba discernindo completamente errado. A gente precisa ter um cuidado. Por isso é importante, por exemplo, na comunidade que eu vivo, que eu participo, né? Comunidade Católica Shalom. A gente tem vários cursos de formação básica, a gente tem cursos de direção espiritual, né? Várias coisas do tipo, para você aprender, você não ficar só pedindo Espírito Santo, vem Espírito Santo e orar em línguas, e repousa, e tem profecia, e visões, e discernir o que tudo isso que está acontecendo. Por isso que muitas pessoas são alienadas e falam um monte de bobeira da renovação carismática. Tem gente que comete a tolice de falar, não gosto da renovação carismática. E a Shalom, a Shalom eu gosto, a Shalom é legal. Mas gente, a Shalom nasceu da renovação carismática. A Canção Nova nasceu da renovação carismática. Assim como tantas outras comunidades. A maioria das novas comunidades nasceram da renovação carismática. Não tem como você gostar da comunidade que nasceu da renovação carismática e não gostar da renovação carismática. Acontece que muita gente de dentro da renovação carismática é alienada e não busca o conhecimento maior. Existem pessoas da renovação carismática, alguns lugares, alguns grupos que eu ouvi falar, que os grupos de orações são marcados no mesmo horário da missa. Tem cabimento? O que é mais importante? Receber Jesus na Eucaristia ou clamar o Espírito Santo alienadamente, sendo que é muito melhor clamar o Espírito Santo com Jesus dentro do seu coração do que sem. E ainda eu vi a audácia de pessoas comentarem dizendo que participando desses grupos, as pessoas brigavam porque chegava atrasado quem ia pra missa e não ia pro grupo. Aí é alienação demais. Quando tudo que vem contra a igreja, contra a doutrina da igreja, não é de Deus, não é a ação do Espírito Santo, seja da renovação carismática, seja de grupos tradicionalistas, neocatecumenato, qualquer coisa. Se fizer alguma coisa contra a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, não é de Deus. Não é de Deus. Porque Deus não vai dizer o que ligares na terra será ligado no céu, pra gente clamar o Espírito Santo só porque tem ali um batismo do Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo, a gente querer ser maior do que o Papa. Porque tem gente que faz isso, tem gente que prega segundo o seu discernimento da sua cabeça e não o discernimento da igreja. Por isso devemos tomar cuidado e ter essa fé maior em Jesus Cristo. Porque quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Mas quem for sábio realmente no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, vai compreender completamente a vontade de Deus. E vai ser um servo fiel ao Cristo ressuscitado, ao Jesus Cristo Eucarístico, à Santa Comunhão da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque um só Espírito, um só povo, um só rebanho, uma só igreja, unidos e adorando um só Deus, uno e trino. Glória a Deus Pai, paz e bem.